Meditação sobre o livro de João, capítulo 15, dos versos 13 ao 17. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Como vai a nossa relação com Jesus? Olá, meu irmão, olá, minha irmã, companheiros diários de devocional e meditação na Palavra de Deus. Uma vez mais quero convidá-los para juntos pensarmos, refletirmos, discernirmos, analisarmos porções, textos bíblicos e aplicarmos a nossa vida, conduta, caminhada, de maneira a cada dia sermos aperfeiçoados, alimentados, fortalecidos, instruídos pelo Espírito Santo, de modo que a gente agrade ainda mais ao nosso Deus e amemos aos nossos próximos como a nós mesmos, manifestando a vida de Cristo por onde quer que possamos estar, conviver, coabitar. Quero convidá-los a refletirmos nesses próximos dias sobre o assunto relacionamentos. Vamos falar sobre relacionamentos entre irmãos, entre pessoas, no ambiente das igrejas, empresas, família. Nos próximos dias vamos pensar em alguns assuntos, estudar alguns textos, meditarmos sobre relacionamentos de uma maneira ampla, de maneira que sejamos edificados e consertados nessas áreas. E se você já é alguém edificado, abençoado, curado, resolvido nesse campo de assuntos, quem sabe então você possa abençoar alguém que luta no campo dos relacionamentos. Hoje eu gostaria de convidá-los, à luz desse texto, a refletirmos como anda a nossa relação com Jesus. Lembrando que o Mestre disse pessoalmente que nós seríamos amigos dele se fizéssemos o que ele mandava. Ele disse ainda que não nos chamaria de servos. Olha que privilégio! Jesus disse que não nos chamaria de servos, mas nos chamaria de amigos. Ele disse ainda que não fomos nós quem o escolhemos, mas ele quem nos escolheu. Ele termina esse texto que eu proponho dando uma ordem: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pensando nisso, eu fiquei lembrando sobre a caminhada de Jesus durante seu ministério nessa terra. Refletindo nos lugares por onde Jesus passou, os lugares, as situações com que ele se relacionava, eu criei essa metáfora para que possamos ter um parâmetro de medida de como anda a nossa relação com Jesus. Vamos pensar juntos. Jesus, na sua caminhada, ele passou por cidades. Guarde esse primeiro ponto, cidades. Eram lugares indiferentes, poderia ser qualquer um lugar, onde ele entrava, saía, talvez muitas vezes passou desapercebido, foi notado ou não. Um lugar qualquer. Há pessoas que se relacionam com Jesus dessa maneira. Ele passa por suas vidas e muitas vezes de uma maneira indiferente, como se fosse alguém qualquer, e elas não notam a oportunidade que perdem de serem abençoadas pelo autor da vida, pelo próprio Deus encarnado. Cidades. Vamos lembrar ainda que Jesus se relacionava com multidões. Estes só queriam o benefício do Mestre, os milagres, as curas, aquilo que Jesus poderia fazer pelo seu estado atual, físico, pela sua vida terrena. Abre parênteses, a Bíblia diz que se nós esperamos Jesus, se a nossa expectativa está nele, somente para as coisas desta existência, somos os mais miseráveis de todos os homens. Estes apertavam Jesus, o seguiam, tumultuavam. Hoje em dia há muitas pessoas que só querem o benefício de Jesus. Não oferecem morada, amparo, estadia, abertura em seus corações, só querem saber do que Jesus pode fazer por eles. Cidades, multidões.
Mas ainda havia um terceiro grupo com quem Jesus se relacionava, que eram os opositores, fariseus, saduceus, escribas, partidos, pessoas religiosas da época que o perseguiam, ficavam buscando o tempo todo ocasião contra ele, analisando tudo que ele falava para poder verificar se ali havia uma heresia, um erro, uma afronta à lei. Se Jesus curava, reclamavam porque curava, se curava ao sábado porque era o sábado, se não curava porque não curava. Tudo era motivo para atacar Jesus. Talvez você vai dizer, pastor, mas nós não somos, não é possível alguém ser opositor de Jesus nos dias de hoje. Quero te lembrar do texto bíblico que diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, se você se coloca como amigo das coisas do mundo, se torna opositor, inimigo de Deus. Cidades, multidões, oposição. Haviam ainda os 70 discípulos com quem Jesus se relacionava. Esses, no texto de Lucas 10, do 17 ao 20, fala que Jesus conferiu a eles autoridade, eles expulsavam demônios, eles curavam, eles voltavam felizes dando relatórios ao mestre. O nível aqui melhora de relacionamento. Pessoas que são revestidas de autoridade e que desfrutam dessa capacitação que o mestre dá. Porém, há um outro nível ainda melhor que eu e você possamos estar alocados. Eram os 12 apóstolos. E esses andavam juntos, tempo integral, foram chamados, comissionados, viram os milagres, a revelação, trocaram ideias, participaram do ministério de Jesus, era um grupo de elite. Foram inclusive responsáveis por trazer o evangelho até nós nos dias de hoje. Excetuando-se o filho da perdição, o traidor, Judas Iscariotes. Que nível melhor e elevado, bem além de cidades, de multidões, da oposição dos 70 discípulos, eram esses 12 apóstolos. Mas não para por aí. Entre os 12 haviam ainda 3 íntimos. Pedro, Tiago, João, o João, irmão do Tiago. Esses 3 viram a manifestação da glória de Deus, participaram da transfiguração, eram ainda mais íntimos entre os 12. Não que o mestre fazia acepção de pessoas, talvez eles se entregavam mais, eram mais intensos. E finalmente, entre esses 3 íntimos existia um, o discípulo amado, chamado João, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, ouvia o bater do seu coração. Alguém muito íntimo, tão íntimo que os 12 apóstolos identificaram isso e pediram para que João intervisse, perguntando ao mestre quem havia de traí-lo. Meu irmão, minha irmã, em qual posição você se encontra? Qual a sua relação com Jesus? Você é uma cidade indiferente aos movimentos do mestre, por onde ele só passa? Você é multidão que só quer benefícios? Você é oposição porque é muito amigo dos prazeres e dos deleites desse mundo? Ou você é um dos 70 discípulos? Aqueles que receberam autoridade, desfrutam disso, mas para por aí. Talvez vão ser dispersos rapidinhos quando a coisa apertar. Quem sabe esse é o meu desejo, você seja um dos 12, aqueles que foram comissionados, andam com Jesus a maior parte do tempo integral, quem sabe? Melhor ainda é que você seja um dos 3 íntimos, que vão ver sempre as manifestações mais poderosas do poder do Mestre. Finalmente, a minha oração é que você seja como João, discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça no ombro de Jesus, ouviu o bater do seu coração, talvez com quem o Mestre desfrutava momentos de compartilhamento tão profundos. Que privilégio ser como o discípulo amado João. Eu espero que você reflita, baseado no texto em que lemos, que Jesus não decidiu te chamar de servo, mas de amigo. Te revelou todos os segredos. Tudo aquilo que o Pai havia dito a ele, tem feito que eu e você possamos conhecer. Ele nos escolheu para que demos muitos frutos que permaneçam. E tudo quanto pedimos o Pai nos conceda. Espero que você seja como um daqueles que estão no círculo mais íntimo de Jesus. Aqueles que buscam intimidade com o Mestre, que agradam o Mestre, que compartilham da intimidade com o Mestre, que são revestidos do poder do Mestre. E não como aqueles que estão distantes, ou são interesseiros, ou até perseguem e maltratam Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima meditação
onde continuaremos a falar e pensar sobre assunto relacionamentos.